Boa noite, Sam, e saudações a todos que me ouvem. Eu me chamo Camila, tenho 42 anos e moro em Sorocaba, que fica no estado de São Paulo. Vou contar um relato acontecido há bastante tempo atrás. Um fato assustador que parece que foi ontem que aconteceu. Eu e meu esposo nunca mais esquecemos daquilo que vimos. Nem a minha irmã e o seu esposo, já que eles presenciaram aquilo também. Isso aconteceu no dia 10 de novembro de 2008, no caso, na madrugada de sábado para o domingo. Lembro do dia e da data, pois foi exatamente no dia do aniversário da minha filha, que na ocasião estava fazendo 9 anos. Desde novinha que a gente costuma fazer uma brincadeira. Era de costume meu e do meu esposo sempre fazia essa comemoração em casa, ou se não na casa de parentes ou em clubes, já que a gente unia o útil ao agradável. Sempre após o aniversário, a gente costumava beber umas. Havia o divertimento das crianças, mas depois tinha dos adultos. E vendo por esse lado, no aniversário de 9 anos da minha filha decidimos inovar. Meu esposo na época conhecia um rapaz que tinha uma chácara em Araçoiaba da Serra, um município aqui mesmo de São Paulo. Meses antes ele pediu a preferência para alugar a chácara em novembro, exatamente assim que estivesse perto do aniversário da nossa filha. Deu tudo certo e o rapaz deu a chave em uma quarta-feira, sendo que ficaríamos nessa chácara até o domingo. No caso, alugamos ela por 4 dias. Eu, como estava muito ocupada com os preparativos do aniversário, pedi para minha irmã e o seu namorado na época irem para lá, para limpar e ver como estava o estado do lugar. Eles foram na quinta-feira pela manhã. Dei endereço e deu tudo certo. O intuito seria deles organizar por lá e dormir na chácara por 2 noites. Enquanto isso, a gente organizava por cá. Só iríamos preparar tudo no sábado e fazer a festinha da minha filha no mesmo dia. Mas algo estranho aconteceu. Eu ainda me lembro bem, Sam. Era assim por volta de umas 9 ou 10 horas da noite. Estava na sala assistindo a novela das 9. Quando chegam desesperados na minha casa, a minha irmã e o seu namorado, tão assustados que quase entraram dentro da sala com o carro e tudo. Eu vi um bicho, Camila. Era o que minha irmã repetia o tempo todo. Os dois falavam coisa com coisa. Estavam realmente assustados e abalados com algo. Pedi para eles se acalmarem e contarem aquilo com mais calma, e um de cada vez. Primeiro foi o namorado da minha irmã, que disse não ter visto nada. Ele falou que estava tomando banho, quando ouviu a minha irmã gritar desesperada e entrar no banheiro com ele de uma vez, falando que tinha um bicho na porta olhando para ela. A coisa supostamente estaria com a boca aberta e fazendo careta para minha irmã. Ela, por sua vez, disse que era um lobisomem, que apareceu apenas com a cabeça na porta e ficou olhando para ela armar as redes para eles dormirem. O namorado da minha irmã ainda foi atrás com uma lanterna para ver se conseguia achar esse bicho, mas disse que não viu nada naquela região. Minha irmã, assombrada, nem quis ficar lá para dormir. Ela obrigou o rapaz a descer a serra aquelas horas, pois não iria dormir naquele lugar. Ela realmente estava muito assustada, mas ele, por outro lado, como não viu a criatura, apenas brincava. Até eu entrei na brincadeira e dei uma certa zoada com minha irmã. Então nós decidimos voltar lá na sexta-feira e ver esse tal lobisomem, para ver se era real ou coisa inventada por ela. Na manhã da sexta-feira seguimos até a chácara. Estava tudo normal segundo o namorado da minha irmã, assim como eles haviam deixado na noite anterior. Detalhe, Sam. A minha irmã não quis voltar nesse lugar. Em pro aniversário ela foi. Nessa manhã fomos apenas eu, meu esposo e o namorado da minha irmã.
Chegando lá, ajeitei o restante das coisas da casa e depois fui andar pelo lugar. O namorado da minha irmã e meu esposo ficaram limpando a piscina para o banho das crianças. Ali notei que era tudo isolado. Não tinha casas próximas ou trilhas que davam para outras regiões. Apenas a estrada que levava até a chácara. Logo, não teríamos vizinhos ou pessoas para incomodar. Enfim, teríamos paz. Ao menos era isso que pensava. Nós passamos o restante daquele dia arrumando as coisas do aniversário. Ao final da tarde, o namorado da minha irmã e meu esposo foram pegar um freezer para colocar as cervejas e as carnes do nosso churrasco, assim como também os refrigerantes para a festa. Naquela noite dormimos na chácara, temendo ser roubados, pois apesar do lugar ser isolado, algum engraçadinho poderia passar por ali, invadir e acabar levando as nossas coisas. Então eu e o meu esposo dormimos na casa aquela noite. Claro que aproveitamos bastante a piscina e ficamos até certa hora tomando cerveja, mas não vimos nada demais. Até já achava que minha irmã estava louca, ou vendo coisa de sua imaginação. Além do mais, não acreditava nesse tipo de coisa. Morria de medo, mas não acreditava. Até aquele dia que vi com meus próprios olhos um lobisomem. No sábado, logo cedo, começamos a agitar as coisas. O rapaz do pula-pula chegou e arrumamos os enfeites da festa. Algumas amigas me ajudaram com isso, então fomos organizando a casa inteira. À tarde, por volta de umas 5 horas, os amigos da minha filha começaram a chegar. A festinha iria até às 7 da noite, hora em que iríamos cantar os parabéns. E tudo ocorreu muito bem aquela noite, sem nada de estranho nos acontecer. Após o aniversário, ficaram algumas crianças sobre nossa guarda, para tomar banho de piscina na manhã do domingo. Aos poucos, os pais foram indo embora, e logo deu às 8 da noite, hora da festa dos adultos. A minha filha e os amigos já dormiam tranquilamente, e ali, junto de alguns conhecidos e pessoas da minha família, começamos a fazer um churrasco e a beber cerveja. Coisa simples, sem nada de exagero. Ficamos conversando, acho que até às 1 da manhã, onde tinha apenas eu, o meu esposo e uma amiga do lado de fora. Todos dormiam na casa, e então decidimos entrar para dormir. Mas antes, eu e meu esposo fomos lavar a louça, trancamos as portas e depois só iríamos dormir. Mas foi nessa hora que tudo aconteceu. Eu lavava enquanto meu esposo secava. Estávamos na cozinha conversando e lembrando da festinha. Mas em dado momento, começamos a ouvir um estalar de ossos. Ossos estalando na boca, como se algo tivesse os comendo. Ambos notamos na mesma hora o barulho lá fora. Paramos de fazer as coisas e ficamos apenas ouvindo. E aquilo continuava a comer os ossos. Eram os ossos do churrasco que tínhamos feito ainda naquela noite. Meu esposo até pensou que fosse algum animal selvagem daquela região, pois cachorro mesmo provavelmente não poderia ser, já que na região não tinha vizinhos. Mais fácil ser uma onça, raposa ou lobo-guará. Fomos em direção da porta e abrimos para ver o que era. E ao lado da churrasqueira vimos o que parecia ser um cão de costas. Estava abaixado e comendo os ossos no chão. Era todo preto, uma pelagem bem negra que até sumia na parte mais escura da churrasqueira. Aquela coisa estava comendo os ossos que tínhamos jogado lá fora. "O que é isso?" perguntei para o meu marido, que estava estático como eu. Meu esposo não dizia nada, apenas olhava para aquilo incrédulo. O bicho, assim que terminou de comer os ossos, saiu andando para a frente da churrasqueira. Foi então que vimos a parte de trás daquela coisa. Era grande, larga e torta. Parecia a perna de uma pessoa,
mas tipo como se tivesse quebrada. Não aguentei e soltei um grito, que para o nosso desespero, fez com que a coisa olhasse diretamente para nós. Aquilo era horrível de todas as formas. Parecia um lobo, mas tinha a cara deformada, que às vezes até lembrava a cabeça de um cavalo, com orelhas que chegavam abaixo do queixo. E isso foi muito rápido. Quando o bicho olhou pra gente, meu marido fechou a porta. Nos afastamos bem rápido, mas deu pra ouvir a coisa correr. Nos encaramos por uns instantes e ficamos em total silêncio, ainda com medo da coisa estar à espreita. Depois nem lavamos o restante da louça que faltava. Apenas fomos pro quarto e ficamos conversando. Não dormimos aquela noite. Meu marido ficou na vigília, temendo que o bicho fosse voltar. Mas a criatura fez apenas uma aparição. Após ser vista, tomou seu rumo, indo em direção do matagal. De manhã nós estávamos que nem dois zumbis. Nem eu e nem meu marido conseguimos dormir. As crianças tomaram banho aquela manhã. Fizemos o restante do churrasco e o tempo todo assustados. De fato, minha irmã viu uma criatura que por algum motivo não a atacou, pois a passagem estava aberta para que ele fizesse isso, mas que nada fez. Aquele dia foi bem tenso pra gente, Sam, mas ainda ficamos lá até as 4 da tarde, que foi quando arrumamos as coisas e descemos a serra. Quando chegamos, contei à minha irmã da experiência que tivemos. Claro que me desculpei por ter feito chacota com ela. E só assim para eu acreditar, vendo aquele demônio diante de nós. Mas o mais estranho é que vem agora, Sam. Esse amigo do meu esposo, assim que veio pegar a chave da chácara, contou uma velha história do tempo dos seus avós. Ele diz que quando eles foram morar naquela região, tinha um homem que também morava pelas redondezas. Um sujeito que não tinha esposa e muito menos amigos. Vivia que nem um bicho na sua casa, todo sujo e sempre mal encarado. Ele não ia com a cara de ninguém da região. Até que num certo dia, seu avô, enquanto voltava da casa de seu compadre, flagrou a estranha transformação da besta. Em um velho curral de porcos, ele ouviu uma gemedeira. Era uma coisa mais feia que nem pela curiosidade ele foi olhar, mas tinha que passar do lado para seguir o caminho de casa. O avô desse amigo disse que assim que passou do lado daquilo, ouviu um grunhido e um bufado, e quando olhou para o lado, viu a coisa mais horrível do mundo. Da cintura para cima aquilo era homem, o mesmo homem que não gostava de ninguém. Mas da cintura para baixo era bicho, sem pelos, mas com as pernas viradas como se tivessem quebradas. O avô desse amigo correu que deixou a bicicleta para trás. Entrou em casa muito eufórico e contou à esposa do que viu. Pouco tempo depois que entrou, a criatura passou correndo na estrada, uivando e grunhindo muito alto. Desde então a história se espalhou e o homem sumiu daquela região, mas que de vez em quando viam ele como bicho, rondando por ali, sempre bufando e assombrando as pessoas da chácara. Isso explicaria o fato inusitado e macabro. Mas se fosse uma coisa dos tempos dos seus avós, a criatura deveria ser bem velha, ou que já tivesse falecido. Mas vimos aquele ser. Era um bicho que tinha consciência das coisas, pois se não tivesse, teria nos atacado naquela noite e causado um terror inimaginável na minha família e amigos. Por Deus, apenas nós 3 que vimos o ser. O problema é que até hoje lembro daquela criatura que estava andando no quintal da chácara. Sempre me vem à mente ele virando o pescoço e olhando para nós. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal.
Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.